Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de controle químico de plantas invasoras. Hoje nós vamos estudar os herbicidas, vamos falar sobre os herbicidas. Então, entre os métodos de controle, o uso de herbicidas é o mais utilizado. O Brasil gasta em média por ano em torno de 2,5 bilhões de reais com defensivos. Os herbicidas eles apresentam diversas vantagens para os produtores. Há conflito de interesse em diversos segmentos, sociedades, agricultores, e a utilização ela sempre deve ser feita com orientação de um profissional, tá? Ou seja, com orientação de um engenheiro agrônomo. É obrigatório a emissão de um receituário agronômico para uso, não só do herbicida, como também dos outros defensivos, fungicida, inseticidas, acaricidas. Então é sempre importante. Então não podemos esquecer que a gente tem que ter uma orientação de um profissional, ou seja, de um engenheiro agrônomo. Então os herbicidas eles surgiram da necessidade em controlar o crescimento das ervas daninhas, plantas que crescem em lugares onde o homem não as deseja, competindo com as culturas por nutrientes, umidade e luz, como nós já vimos aí numa aula anterior. Então, herbicidas é um composto químico que é aplicado em pequenas quantidades e que tem a capacidade de matar ou inibir drasticamente o crescimento de determinadas espécies. Então, segundo Delber, 2006. Tá? Então, pequenas quantidades. Então, isso varia um pouco, né? Tá? Tem herbicida que a gente usa aí uma quantidade maior. Por exemplo, o glifosato, dependendo do estado das plantas daninhas, podemos usar aí até 5 litros por hectare. Tá? Já temos, por exemplo, aí no caso aí do Stapro, né? Tá? Que já é utilizado aí em torno de 10 gramas por hectare. Então vai depender também do herbicida, da formulação, tá? Essa quantidade a ser utilizada. Então, soja, cana-de-açúcar, laranja e arroz são as principais lavouras aí consumidoras de herbicidas no Brasil. E em função disso também, para a soja e para a cana-de-açúcar também, nós temos aí muitos herbicidas disponíveis no mercado, tá? Principalmente para a cultura da soja. Como é uma cultura que utiliza muito herbicida, por quê? Porque geralmente é cultivado em grandes áreas, então há no mercado aí muitos herbicidas disponíveis para essa cultura. Nós já comentamos também anteriormente que a cultura do algodoeiro, principalmente quando ela surgiu no Cerrado, começou a ser cultivada no Cerrado na década de 90, tá? Que foi o boom aí da cultura do algodão no Cerrado. Praticamente o que não se tinha herbicidas disponíveis para a cultura. Por quê? Porque o algodão, antes de vir para o Cerrado, era cultivado em regiões tradicionais, né? Por exemplo, em São Paulo, Paraná, Nordeste, né? Então, geralmente era o quê? Agricultura mais familiar, de mão de obra familiar, áreas pequenas, tá? Fibras não eram de boa qualidade. Então, em função disso, tá? Como eram pequenas áreas, tá? Agricultura mais familiar, as indústrias não tiveram muito interesse em desenvolver herbicidas para essa cultura à época. Porém, quando ela veio para o Cerrado, tá? Começou a ser cultivadas em grandes áreas, não tínhamos muitas opções de herbicidas, mas aí pegou vários herbicidas que alguns herbicidas já estavam até meio que esquecidos aí no mercado, tá? E foram testados e passaram a ser utilizados para a cultura do algodão. Isso no início do cultivo no Cerrado. Aí depois, logo em seguida, aí já foram desenvolvidas aí vários herbicidas aí especificamente para a cultura do algodoeiro. Então, aqui representação dos herbicidas no mercado de agroquímicos. Então, vejam bem. Tá? Então, nós já temos aqui, ó, falamos que o herbicida é um dos mais utilizados. Então, vejam bem aqui, ó, 56% dos defensivos, dos agroquímicos, né, utilizado aí na agricultura brasileira aí é o que? São o que? Os herbicidas.
Em seguida aqui vem os inseticidas com 21%, depois os fungicidas, 16%, acaricidas, em torno de 4%, e aqui outros, né? Outros 3%. Nos Estados Unidos, herbicida, então vejam bem, ó, Brasil 56%, nos Estados Unidos em torno aí de 68%, tá? Inseticidas 21%, fungicidas 7% e outros 4%. Argentina, herbicidas em torno aí de 69%, inseticidas 21%, fungicidas 7% e outros 4%. Então vejam bem, né, o potencial aí, tá? Ou seja, a importância aí do mercado de herbicidas aí. Colocamos aqui em apenas 3 países, mas é praticamente o que no mundo todo. Então é o agroquímico aí mais utilizado na produção agrícola. Então, o uso de herbicida ele deve visar controle eficiente das plantas daninhas. Então, para isso aí, é importante o quê? Que se utilize o produto correto, tá? Para aquela erva daninha, tá? E no momento correto, certo? É importante que ele cause o quê? Um mínimo de fitoxicidade sobre a cultura, ou de preferência que não cause nenhuma fitoxicidade, certo? Por exemplo, o lactofen, tá? O lactofen ele causa uma certa fitoxicidade na soja. Porém, com o passar do tempo aí, a cultura se recupera e essa fitoxicidade não chega a causar o quê? Danos econômicos, ou seja, prejuízo na produtividade da cultura. Deve ser o que? Deve visar também mínimo de agressividade sobre o ambiente. Então, hoje nós temos aí uma pressão muito grande aí dos órgãos ambientais, né? Tá? Da própria Anvisa, tá? Porque esses produtos têm o quê? Uma agressividade sobre o ambiente o mínimo possível, tá? O mínimo possível. Mínimo de fitoxicidades animais, muito importante também, certo? Teve alguns produtos tal, que eram extremamente tóxicos, né, que foi mudada a sua formulação, tal, mexeu na sua formulação e eles passaram a ser menos tóxicos, certo? Passaram a ser menos tóxicos, ou seja, caiu aí de uma tarja vermelha para uma tarja amarela, certo? Então isso pode, para alguns produtos foi possível que alterando apenas a formulação. E também um critério aqui muito importante, tá? Desde que seja possível, né, que você tenha a opção aí de muitos herbicidas aí no mercado para cultura, deve ser também, o seu uso também deve ser o quê? Econômico. Então, quais as vantagens, tá, da gente utilizar os herbicidas aí para o controle de plantas invasoras nas culturas? Então, a vantagem, controlar praticamente todas as espécies, tá? Isso aqui, quando se de repente você vai utilizar um produto, um herbicida, tá? Um único herbicida para controlar ali na área, quando você tem diversas espécies de plantas daninhas na área e aquele produto ele não vai ser eficiente para todas as espécies, pode fazer o que? Uma mistura, né? Pode fazer uma mistura aí de herbicidas, tá? Que vai possibilitar o controle de todas as espécies. Eles podem ser usados em épocas chuvosas, o que já não é possível que com um controle mecânico, um controle manual, né, de plantas daninhas. Por exemplo, você vai controlar e fazer um controle aí de uma planta daninha aí que se multiplica com muita facilidade, tá? Por exemplo, vamos pegar aí a beldroega, tá? A beldroega, por exemplo, um controle mecânico dela ou um controle manual no período chuvoso, você simplesmente muda a leira de lugar, que ela não vai não vai morrer. Então o herbicida dá essa possibilidade de você controlar essas espécies, tá, em época chuvosa. Permite melhor distribuição das operações de plantio, reduzem os tratos culturais que normalmente danificam as raízes, tá, que seria uma desvantagem, principalmente do controle mecânico, né, tá, que você pode, de repente, estar ali causando certos danos às raízes da cultura, e isso aí pode afetar o seu desenvolvimento, consequentemente, na sua produtividade. Tá? Permite plantios com espaçamentos menores, o que já seria mais difícil, tá? Caso
fosse fazer um controle mecânico, né, tá? E também tem como vantagem a operação mais rápida, permitindo bom controle em lavouras grandes, certo? Então, isso aqui é muito importante, principalmente aqui para o estado, vamos colocar aqui o estado do Mato Grosso, tá? Mas nós temos aí as áreas de produção também de grandes áreas, no Tocantins, na Bahia, né? Vamos pegar aqui no caso aqui do Mato Grosso, tá? Então, principalmente aqui para o estado aqui que nós temos áreas agricultáveis e áreas muito grandes, né? Então, esse herbicida aí, o uso do herbicida tem essa grande vantagem, tá? Permite bom controle em lavouras grandes. Classificação dos herbicidas. Então, a classificação fisiológica, tá? Ou seja, seletividade. Então, o que é um herbicida seletivo? Então, quando o herbicida é considerado seletivo quando atua sobre algumas espécies de plantas sem afetar outras, tá? Então, por exemplo, aqui, 2,4-D e tiazopir, tá? Isso aqui seria um nome comercial, no Visor 240-CE. Então, esses herbicidas, eles têm o quê? Efeito só sobre folhas largas, ou seja, eles não controlam gramíneas. Então, esses dois herbicidas aqui, que a gente está citando aqui como exemplo, eles são o quê? Seletivos para as gramíneas, tá? Eles não controlam gramíneas. Não seletivos quando afeta todas as plantas daninhas que são atingidas pela mesma dose e nas mesmas condições. Então, por exemplo, aqui o glifosato é um considerado produto não seletivo. Ele controla tanto gramíneas como folhas largas. E essa seletividade também, então a gente citou aqui dois exemplos aqui, tá? De seletividade quanto às plantas daninhas. Eles podem ser o quê? Seletivos o quê? Para a cultura também, tá? Para a cultura também, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui atrazine. A atrazine é seletivo para o milho, porém já não é seletivo para a cultura da soja, certo? Então, ou seja, é seletivo para a cultura do milho, tá? E não seletivo para a cultura da soja. Então, isso é muito importante. Tá? Então, uma característica aqui muito importante, tá? É a questão da seletividade, ou seja, a sua classificação fisiológica. Então, o que determina a especificidade de um herbicida? Então, a tolerância diferenciada que as plantas apresentam à ação do composto, certo? Então, a própria o que característica da planta que pode determinar essa seletividade, a existência de obstáculos maior ou menor à sua entrada no sistema, ou diferenças no tempo e intensidade de exposição de parte da planta ao mesmo, entre outros fatores. Então, a ação diferencial do herbicida pode depender de fatores ligados à planta, fatores externos ou ambos tipos de fatores. Então, ou seja, certo? Esses dois fatores, essa seletividade, tá? Pode estar relacionado com esses dois fatores ocorrendo ao mesmo tempo. Fatores ligados à planta e fatores externos. Ok? Então, vamos ver aqui fatores ligados às plantas. Então, morfológicos. Tamanho e a forma de partes da planta. Então, tamanho da semente. Então, planta daninha versus culturas. Certo? Plântulas e plantas mais jovens, tá? Forma ou hábito. Por exemplo, eretas, menor deposição. Um exemplo aqui, a tiririca. Então, a tiririca ela é uma espécie de difícil controle, porque devido a sua forma, seja, tem a folha mais ereta, além de ser uma folha bem estreita, né? E mais ereta, então dificulta a deposição do herbicida. Vai ter uma menor deposição de herbicida. Quando comparado, por exemplo, com uma outra espécie que de repente tem uma folha mais larga, né? Então, isso aqui pode ser o quê? Um fator de seletividade. Sistema radicular, fasciculada e superficial. Exemplo, algodão versus gramínea. Tá? Então, as gramíneas, elas têm o quê? O sistema radicular fasciculado, né? Tá? O algodão já tem o sistema radicular mais do que superficial. Então, já é o que mais susceptível aos herbicidas do que as gramíneas, por exemplo, né? Tá? Então, fatores ligados às plantas. Fatores anatômicos.
determina quanto o herbicida vai penetrar e se movimentar. Espessura da cutícula, isso aqui é muito importante, ou seja, a presença de cera na folha, então pode dificultar a absorção desse ingrediente ativo, desse herbicida, né, consequentemente tornando essa espécie o que mais seletiva, né, a um determinado herbicida, um determinado agroquímico, certo? Número, tamanho e distribuição dos estômatos, isso aqui é muito importante, principalmente para a questão da absorção, certo? Para a absorção do herbicida, né? E também o que? Absorção e estrutura, maior ou menor translocação, certo? De repente, aí, se for um herbicida sistêmico, né, que ele precisa ser o quê? Ser absorvido, aí depois ele precisa o quê? Se translocar na seiva da planta até chegar lá no seu sítio de ação, certo? Então, ele precisa ter uma boa translocação. Então, por exemplo, se aquela espécie de planta daninha tem uma baixa translocação, esse produto já vai ter o quê? Um efeito um pouco menor, tá? Exemplo, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, outros fatores aqui ligados às plantas, fatores fisiológicos, né? Estágio de crescimento, atividade fisiológica, tá? Quanto mais intenso for esse estágio fisiológico, então, principalmente o herbicida sistêmico, né? Então o herbicida pode ter um efeito maior, né? Tá? Vai ser mais eficiente, porque vai ser absorvido. Se aquela planta estiver o que numa atividade metabólica bem intensa, ele vai se translocar com a seiva, consequentemente vai chegar o que? Uma quantidade maior lá no seu sítio de ação. Idade da planta. Geralmente as plantas, quanto mais adultas, mais difícil é o controle, certo? Você vai ter que usar aí doses cada vez maiores do herbicida, chegando num ponto que isso é inviável. Por quê? Porque se você estiver aplicando sobre uma cultura, né, tá? Aumentando a dose, você pode causar o que? Uma fitoxidez também na cultura. Não vai matar só as plantinhas, pode matar também o que? A cultura, certo? Vigor e estado nutricional, isso aqui vai também estar relacionado com atividade fisiológica, e déficit hídrico, certo? Ou seja, plantas com déficit hídrico, geralmente as plantas estão com metabolismo mais reduzido, né? Certo? Metabolismo mais reduzido. Então, ou seja, você vai ter uma menor translocação do herbicida na planta. Então, isso aí pode acarretar o que? Pode afetar o que? No controle, certo? Então, isso aqui é muito comum, né? Principalmente em períodos de déficit hídrico, né? Período mais seco. Então, as plantas reduzem o que é o seu metabolismo, tá? Ela reduz o seu metabolismo, vocês já perceberam que geralmente as plantas naquele período ali de mais quente do dia, por exemplo, volta ali de meio-dia, 2 horas até 3 horas da tarde, geralmente as plantas murcham as folhas, tá? Ficam com as folhas murchas. Por quê? Então, justamente porque ela reduziu o metabolismo, certo? Ali aquelas folhas murchadas fecharam o estômago para reduzir a evapotranspiração e, consequentemente, o quê? Para passar aquele período ali, sobreviver melhor aquele período ali de desfavorável, certo? Período favorável. Então, é um horário aí não muito propício que a gente está fazendo aí uma aplicação de herbicidas, tá? Metabólicos, tá? Então, fator ligado às plantas. Metabólicos, enzimas do mecanismo de reações bioquímicas que conseguem inativar moléculas de herbicida. Então, ou seja, algumas plantas, elas são seletivas para alguns herbicidas. Por quê? Porque tem lá algumas enzimas, algum mecanismo que consegue inativar o que é a molécula do herbicida, tá? Fazendo o que? Uma detoxificação da molécula, certo? Através de enzimas, reações bioquímicas ou ligações que inativam ou modificam os compostos químicos, certo? Então, aqui exemplo, gramíneas, detoxificando 2,4-D a partir da fase 2, tá? Então, exemplo de detoxificação, né? Certo? Milho e sorgo detoxificando triazinas. Então, aqui a gente já comentou, né, que as triazinas são seletivas para a cultura do milho. Arroz detoxificando propanil, tá? Então, aqui apenas alguns exemplos. E para esses produtos aqui, né?
tá? Então, as dicotiledonas, ou seja, as espécies de plantas daninhas, ou as próprias culturas, né, folhas largas, elas não causam essa detoxificação. Então, por isso que esses produtos também não são seletivos para essas culturas. Então, aqui a gente mostra que esse gráfico aqui, essa figura é muito interessante, né? Então, ela mostra que as 4 fases de desenvolvimento da cultura do milho aqui, né? E também a susceptibilidade de gramíneas ao herbicida 2,4-D nas diferentes fases do seu ciclo de vida. Então, vejam bem aqui, né? Tá? A cultura do milho, ela é o que mais susceptível ao 2,4-D, aqui da fase 1 até a fase 2, tá? E da fase 3 até a fase 4, certo? Até a fase 4. Então, fase 1, germinação. Então, essa fase aqui, ó, fase 1, germinação até 4 a 5 folhas. Fase 2, período de perfilhamento, certo? Fase 3, florescimento, que seria essa fase aqui, né? Tá? E fase 4, início da formação dos grãos. Então, ou seja, conforme esse gráfico aqui, qual a melhor fase para fazer a aplicação do 2,4-D em milho? Então, fase 2 e início da fase 3, né? Aqui, ó. Fase 2, né? E início da fase 3. Então, é o período que é o melhor para você fazer uma aplicação do 2,4-D na cultura do milho, certo? Fase 2, fase 3. Então, ou seja, entre o período de perfilhamento e o início do florescimento, tá? Então, ou seja, coincide também com a germinação e emergência das plantas daninhas. Então, temos aí nessa fase aí nós temos aí um bom controle das plantas daninhas e também um período que não vai causar o que? Fitoxidez na cultura do milho, ou menor fitoxidez. Então, então nós vimos anteriormente os fatores ligados às plantas, agora fatores externos às plantas, tá? Que pode dar o que? Uma seletividade das plantas aos herbicidas. Então, condições de clima e solo. Como afetam? Então, condições climáticas edáficas ótimas, certo? Por exemplo, um herbicida pré-emergente, ele precisa o quê? De umidade no solo para ter uma boa ação. Por quê? Porque precisa da umidade para ele ser ativado. Então, se você fizer uma aplicação de herbicida pré-emergente com solo muito seco, tá? A sua eficiência ou eficácia pode ser reduzida. Grande crescimento vegetativo, tá? Ou seja, se a planta tem um grande crescimento vegetativo, ela aumenta o quê? Pode aumentar o quê? Pode ter uma maior sensibilidade a herbicidas, tá? É que a gente comentou anteriormente também, por quê? Porque essa planta está com metabolismo mais intenso. Maior ocorrência de chuvas, tá? Então é um fator também que pode influenciar na seletividade do herbicida, por exemplo, a racha de herbicidas, por exemplo, maior ocorrência de chuvas, pode fazer o quê? Arrastar esse herbicida, que pode acumular em um determinado ponto, ter uma maior concentração ali, e vai causar uma fitoxidez na cultura. Então o pessoal chama isso também, depois você pode ver na literatura, o pessoal chama isso aí de carry-over, né? Tá? De carry-over. Isso é muito comum às vezes na cultura do algodoeiro. Você faz uma aplicação, por exemplo, pegar aí o Gamit, né, que é o Diuron, um herbicida pré-emergente, muito usado na cultura do algodoeiro, né? Tá? Então você faz a aplicação desse herbicida no solo, né, um herbicida pré-emergente. Aí, muita ocorrência de chuva, acontece o quê? A água ali arrasta esse herbicida para um determinado ponto ali, em um local que geralmente tem um maior acúmulo de água ali, né? Tem um maior acúmulo de água, certo? E aí ele causa uma fitoxidez na cultura do algodão. Então é muito comum. Aí o algodão, a folha do algodão, ele fica com a folha esbranquiçada, tá? Folha esbranquiçada, certo? Por quê? Porque justamente ele é um inibidor de carotenoide, né? Que é um precursor que dá clorofila. Então foi lá, inibiu a produção do carotenoide, tá? Então as folhas ali, a planta vai ter uma deficiência na formação de clorofila, tá? Então ele fica com a folha esbranquiçada. Mas isso aí a gente vai ver melhor aí quando a gente for falar sobre mecanismo e modo de ação de herbicidas. Mas a gente está exemplificando aí, tá? Uma situação que pode ocorrer e que pode afetar o que? Um fator externo que pode afetar a seletividade desse herbicida.
Fatores externos às plantas, então, características físicas e químicas dos herbicidas, solubilidade, tá? Então, também isso aqui, ó, solubilidade muito solúvel, então ele pode ser lixiviado no solo, mesmo que ele arraste lá, né? Tá? Mas aqui no caso ele pode ser lixiviado, tal. Um produto muito solúvel, você fez uma aplicação ali, ele é muito solúvel, teve o solo com uma boa umidade, ocorrência de chuva, ele se solubiliza e vai o que para uma camada mais profunda, evitando o que? Contato, de repente, aí, com a própria semente da cultura. Tá? Então, evitando que essa fitotoxidez. Já os herbicidas pouco solúveis vão ter um acúmulo maior na camada mais superficial, aí pode acarretar fitotoxidez. A solubilidade em água dificulta a penetração via cutícula, certo? Então, isso aí pode também o quê? Dar uma seletividade ao herbicida, tá? Ou seja, um herbicida que ele é bastante solúvel, então ele vai ter menos afinidade o quê? Pela parte lipofílica, por gordura, né? A cutícula, a cera da cutícula, né? Ela é lipofílica. Então, isso aí já vai dificultar o quê? A absorção do herbicida. Então, já pode dar o quê? Uma seletividade maior também. Então, aqui nós temos essa tabela 1 aqui, o exemplo aqui da solubilidade de alguns herbicidas em água. Isso na temperatura de 20 a 27 graus Celsius. Para uma temperatura maior, essa solubilidade aqui ela pode ser maior também, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, a solubilidade ela é considerada praticamente nula quando ela for menor que 1 ppm. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? Tá? É o ingrediente ativo aqui, o pendimetalin, fenoxaprop, etil, tá? No caso aqui o herbadox e o furor. Então, vejam bem, solubilidade em água do pendimetalin 0,30 ppm, do furor 0,9. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, muito baixa quando a solubilidade está entre 1 e 10 ppm, baixa de 11 a 50, média 51 a 150, elevada de 151 a 500 ppm, muito elevada 500 a 5.000 ppm e extremamente elevada quando essa solubilidade em água é maior que 5.000 ppm. Tá? Isso é uma temperatura de 20 a 27 graus. Então, vocês vejam bem aqui, né? Praticamente nula. Então, aqui, ó, pendimetalin, solubilidade em água 0,30. Vejam bem aqui, ó. O glifosato e o dicamba, 716.000 ppm, né? Então, ou seja, extremamente solúvel na água, tá? Não, glifosato 12.000, dicamba 716.000, tá? E aí nós temos aqui vários outros exemplos aqui, beleza? Então, fatores externos às plantas, né? Então, volatilidade, que podem causar perdas, né? Então, alguns produtos, eles são bastante voláteis, né? A gente vai mostrar mais para frente aí. Polaridade. Então, a polaridade, ela pode aferir uma característica de maior ou menor penetração através da cutícula, né? Certo? Então, por exemplo, um produto que tem uma maior polaridade, certo? Eles vão ter o quê? Maior afinidade o quê? Maior afinidade pela cera, né? Pela parte oleosa, tá? Não polares, através da cutícula pela rota lipoidal, né? E polares, rota aquosa ou hidrofílica, certo? Então, os não polares, tá? Maior afinidade o quê? Por lipídios, né? Por gordura. Os polares são aqueles que têm maior afinidade pela água, tá? Pela água, corrigindo aí, certo? Então, volatilidade de herbicidas a uma temperatura de 20 a 25 graus Celsius, tá? Então, classes de volatilidade, limite para pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é a característica do herbicida que vai dizer se ele é volátil ou não. Tá? Então, é uma informação muito importante. Geralmente, essa é uma informação que não vem no rótulo do produto, não tenho muita certeza, mas parece que não vem no rótulo do produto. Tá? E geralmente tem lá no guia do herbicida, tá? Geralmente já tem uma quantidade de informação maior, né, no guia de herbicidas, mas é uma informação muito importante.
Então, o herbicida é considerado praticamente não voláteis, tá? Quando a pressão de vapor for 10 a menos 8. Pouco voláteis, quando essa pressão de vapor for de 10 a menos 7 a 10 a menos 5. Medianamente voláteis, quando essa pressão de vapor for de 10 a menos 4 a 10 a menos 3 milímetros de mercúrio, tá? E muito voláteis, quando essa pressão de vapor for maior que 10,2 milímetros de mercúrio, tá? Então, caso de volatilidade, então aqui praticamente não voláteis, tá? Então aqui, ó, o Simazine, o Primatop, né? Da pressão de vapor, ó, 6,1 vezes 10 a menos 9. Então, praticamente não voláteis. Pouco voláteis. Então, nós temos aqui o Alaclor e o Fluazifop P-butil, ou seja, o laço eufuzilade, tá? Então, aqui, ó, o laço 2,2 vezes 10 a menos 5, pressão de vapor. O Fluazifop, pressão de vapor, 5,5 vezes 10 a menos 5. Medianamente voláteis, trifluoralina e metribuzin, certo? Então, trifluoralina, 1,1 vezes 10 a menos 4. Metribuzin, 2,2 vezes 10 a menos 4. Então, por isso que o trifluoralina, quando é feita a sua aplicação no solo, tem que se fazer o quê? Uma pré-incorporação. Ou seja, para ele não se volatizar aí, para ele não volatizar, certo? Muito voláteis, EPTC e butilate. Então, 3,4 vezes 10 a menos 2 e 1,3 vezes 10 a menos 2. Então, ainda, né, fatores externos às plantas que podem afetar a seletividade do herbicida. Então, fatores físicos e técnica de aplicação. Fatores físicos: modificação de formulação dos herbicidas, doses aplicadas, tá? Ou seja, depende se está utilizando uma dose ali abaixo do recomendado, né? Um pouco abaixo do recomendado, de repente a própria eficiência na aplicação, tá? Adição de surfactantes, certo? E técnicas de aplicação já dirigido. Então, ou seja, uma técnica de aplicação já dirigida também que pode tá dando que uma seletividade àquele herbicida. Mas geralmente você usa isso aqui quando o herbicida ele não é seletivo para a cultura, para você fazer aí um controle de presença daninha mais tardio, tá? Então, essa aqui é uma forma uma técnica, uma forma de aplicação muito comum para a cultura do algodão, tá? Ou seja, você faz a aplicação jato dirigido, é só nas entrelinhas, tá? Então, os herbicidas, eles podem ser o quê? Sistêmicos. Quando são aplicados, são absorvidos e translocados, indo exercer sua ação fitotóxica em locais distantes do ponto de aplicação, tá? Então, ou seja, você faz a aplicação desse herbicida sistêmico, ele vai ser absorvido, ele vai translocar junto ali com a seiva, tá? Até chegar o que lá no seu sítio de ação, no seu local de ação. Ele vai causar o seu efeito. Então, também são o quê? São herbicidas que já vai ter um efeito que mais lento, vai demorar mais um pouco que para começar a aparecer o seu efeito. Já o herbicida de contato, que é o herbicida que afeta unicamente a parte da planta com a qual entra em contato, né? Tá? O efeito desse herbicida, tá? Já é mais rápido, ou seja, ele não vai translocar. Então, você fez a aplicação ali, seu efeito é de imediato. Então, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo aí, o paraquat, né? O paraquat, tá? O paraquat é um produto de contato, certo? Então, por isso que já tem até cheiro de mato podre. Então, você faz uma aplicação de paraquat, principalmente se você fizer num período que tem bastante sol, né? Tá? Que tem bastante sol, porque ele precisa da luz solar para ser ativado, né? Então, você faz uma aplicação de paraquat, você pode voltar na área ali 1 hora depois, mais ou menos, que boa parte das folhas estão todas queimadas já. Então, é efeito muito, muito rápido. O sistêmico não, já o efeito dele já é mais demorado um pouco. Então, a classificação dos herbicidas quanto à época de aplicação, então isso aqui é muito importante, tá? A classificação dos herbicidas quanto à época de aplicação. Então, ele pode ser o quê? Pré-plantio incorporado, pré-emergência, em pós-emergência precoce, em pós-emergência tardia,
em pós-emergência, jato dirigido, ou em pós-emergência, manejo, tá? Que a gente vai estar falando sobre cada uma delas daqui para frente. Então, pós-emergência, manejo, a dessecação, né? Mas vamos lá, pré-plantio incorporado, ou seja, o PPI, né? Tá? Então, geralmente, que a gente já comentou, né? Geralmente, esse tipo de aplicação, essa época de aplicação, é para produtos voláteis, tá? Então, são produtos para que tenham uma alta pressão de vapor, né? Então, produtos voláteis, né? Então, por exemplo, aqui o trifluoralin, certo? Então, o trifluoralin, pressão de vapor dele é 1,1 vezes 10 menos 4 milímetros de mercúrio. Então, o produto já é considerado o que? Volátil, né? Então, são produtos o quê? Muito sensíveis à radiação ultravioleta. Então, eles são o quê? Fotodegradáveis, ou seja, são degradados pela luz, né? Tá? Não requer umidade no solo, tá? Requer o quê? Incorporação, ele tem que fazer o quê? Uma pré-incorporação, certo? Então, por exemplo, o herbicida que já foi muito utilizado na soja, tá? Que hoje não é muito utilizado. Ele chegou a ser muito utilizado aí na cultura do algodoeiro, né? Na cultura do algodoeiro, certo? Mas para a soja, como você tem aí muita opção de herbicida, então ele acabou sendo deixado aí um pouco de lado, né? Porque você tem aí um custo operacional maior, né? Você vai ter o custo aí com a aplicação de herbicida, depois você vai ter um custo também com o trator lá que vai ter que estar puxando, arrastando uma grade lá para dar uma revolvida naquele solo lá o mínimo possível para estar promovendo que é uma incorporação desse herbicida. Então são herbicidas que causa inibição da germinação ou crescimento inicial das plantas daninhas. Desvantagem, a gente já comentou aqui anteriormente, né? Com a questão do aspecto econômico, devido que essa incorporação que tem que ser feita, né? Então, por exemplo, aqui é exemplo de alguns produtos, né, fotossensíveis, vários herbicidas do grupo químico das dinitroanilinas, tá? Então, grupo químico dinitroanilinas. Exemplo, trifluoralin, dinitramine, orizalin e pendimentalin, tá? Voláteis, vários herbicidas do grupo químico dos tiocarbamatos, por exemplo, PTC, vernolato, butilato, emolinato. Então, desvantagens, aspectos econômicos nos dias que tem que se fazer o que? Uma pré-incorporação, tá? Herbicida pré-emergente, ou seja, herbicida que a sua aplicação é feita o quê? Logo após a semeadura da cultura, porém, antes da emergência da cultura e antes da emergência das plantas daninhas, tá? O ideal é que você faça uma aplicação de herbicida pré-emergente, tá? Por exemplo, se for um solo aí, um plantio convencional, ou seja, você fez uma gradagem aí e tal, 3 a 4 dias após o quê? O preparo desse solo, certo? Para que ele tenha um bom controle, tá? Então, a gente comentou aqui, né? Certo? Antes da emergência da cultura, antes da emergência da cultura e da planta daninha, solo tem que estar bem úmido, então, ou seja, os herbicidas PPI já não requerem umidade no solo, os herbicidas pré-emergente já requerem, porque ele precisa da umidade para ser ativado. Solo seco, usar volume maior de cauda. Tem que ser também o quê? Solo isento de torrões, certo? Um solo aí, uma área de plantio convencional, né, que houve revolvimento do solo. Então esse solo tem que estar o quê? Muito bem destorroado, tá? Porque no lugar que tem aqueles torrões ali, tá? Vai ter uma falha no controle e vai surgir ali plantas daninhas, tá? O herbicida tem que ser seletivo para a cultura. Então, o pré-emergente já tem que ser um herbicida ou seja, tem que ser um herbicida seletivo para a cultura. Então aqui, aplicação, exemplo aqui, né, aplicação de um herbicida pré-emergente num solo com boa umidade. Então veja, eliminação total aqui das plantas daninhas, tá? Aqui, aplicação de herbicida já com solo seco, então vejam bem, já não teve o que? Um bom controle, né? Certo? As plantas daninhas aqui, a gramínea um pouco murcha, né? Tá? Aqui está totalmente verde ainda, né? Então provavelmente essas plantas daninhas aqui, elas podem o quê? Vir a sobreviver, tá? Vir a sobreviver. Essa aqui
essa aqui com certeza vai continuar o seu desenvolvimento. Tá? Então mostra aí a importância da umidade no solo quando vai se aplicar um herbicida pré-emergente. Herbicidas pós-emergentes, tá? Após a emergência da cultura e das infestantes. Tá? Então, geralmente a aplicação é feita em área total. Deve ser seletivo para a cultura também, né? Tá? Planta com metabolismo intenso, que a gente falou, já comentou anteriormente. É importante que as plantas estejam com metabolismo intenso para que se tenha o quê? Uma boa absorção e uma boa translocação. Então, a aplicação em pós-emergência, ela pode ser classificada como pós-emergência inicial ou pós-emergência tardia, tá? Pós-emergência inicial ou pós-emergência tardia. Então, pós-emergência inicial é quando as plantas dicotiledôneas, ou seja, as folhas largas, estão com até 4 folhas, ou seja, de 2 a 4 folhas. Então, a aplicação em pós-emergência inicial. E as monocotiledôneas, ou seja, as gramíneas, até o perfilhamento, ou seja, na verdade, antes do perfilhamento. Tá? Então, é importante, quando a gente pega lá o herbicida, né? Certo? O herbicida, a gente vai lá ver no rótulo lá, vai falar lá, a aplicação deve ser feita em pós-emergência inicial. Tá? Pós-tardia é quando as dicotiledôneas já estiverem com 4 a 8 folhas, tá? E as monocotiledôneas, ou seja, as gramíneas, de 1 a 4 perfilhos, no máximo. Passou desse período aqui, de 4 perfilhos, já é considerado o quê? Planta adulta. Ah, de repente, aquele herbicida que controlaria essa espécie com até 4 perfilhos, pode controlar no estágio mais avançado que 4 perfilhos, pode controlar. Só que depende, você vai ter que aumentar o quê? A dose. Vai ter que aumentar a dose. E você aumentando a dose, já pode causar o quê? Uma fitoxidez na cultura. Aí, de repente, já não seria mais recomendado você utilizar aquele herbicida. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente não perca ali o time o quê? Da aplicação do herbicida na lavoura, certo? Então, aqui, no estágio fenológico das plantas daninhas, então nós temos aqui uma gramínea, tá? Então, essa gramínea aqui já está aqui, ó, com 2 perfilhos, né? Então, veja aqui embaixo, ó, 2 perfilhos. Então, ou seja, já é uma, certo? Já é uma monocotiledônea aqui que está com entre 1 a 4 perfilhos. Então, já é uma pós-emergência, uma aplicação em pós-emergência tardia, certo? E também ali a folha, ó, a dicotiledônea, né, também já está aqui, ó, com 4 folhas totalmente desenvolvidas, já desenvolvendo aqui a 5ª folha. Então, já pode ser considerado também o que? Uma aplicação que em pós-emergência tardia, para a dicotiledônea também, ou seja, para a espécie folha larga. Tá? Monocotiledôneas, folhas estreitas, né, gramíneas. Tá? Então, aqui, ó, estádio ideal de aplicação. Tá? Estádio ideal de aplicação. Então, aqui as gramíneas, aqui nas monocotiledôneas, o quê? 100 perfilhos. Tá? 100 perfilhos. Então, essa aqui é uma aplicação o quê? Em pós-emergência inicial. Seria uma aplicação em pós-emergência inicial. Aplicação em jato dirigido. Então, os herbicidas não apresentam boa seletividade. Tá? A gente comentou anteriormente aí. Né? Então, geralmente, isso aqui às vezes é utilizado muito para a cultura do algodoeiro, né? Então, o herbicida é dirigido sobre as plantas infestantes, né? Nas entrelinhas, evitando-se atingir as folhas da lavoura, equipamentos, pode ser equipamentos costais ou tratorizados, né? Bicos posicionados, os bicos devem ser posicionados adequadamente. Então, geralmente se usa o quê? Pingentes, né? Tá? Para se fazer o que? A colocação desse produto na entrelinha da cultura, tá? Para não pegar o que? Na folha da cultura, porque se pegar é um produto que não tem uma boa seletividade, não vai causar o que? Uma fitoxidez. Então, essa aqui é uma aplicação aqui de pós-emergência dirigida em cana-de-açúcar, né? Então, vejam bem aqui, ó, aplicação na entrelinha, certo? Na entrelinha. Aqui um outro exemplo, né? Jato dirigido aqui na cultura do algodoeiro, né? Então, fazendo a aplicação aqui na entrelinha, nas entrelinhas. Então, os bicos vão aqui
dentro dessa proteção aqui, que pega o que? Só na entrelinha, não vai pegar aqui nas flores da cultura. Se pegar, vai causar o que? Fitoxidez. Então é muito comum também, às vezes, você faz o que? Na mesma aplicação. Então aqui, ó, erva daninha aqui, né? Tá? Olha só aqui na entrelinha, né? Então às vezes é muito comum. Você tem aqui essa proteção aqui, o bico com o herbicida não seletivo, ou seja, utilizando 2 tanques, né? Você pode utilizar aí 2 tanques. Então, o bico que vai aqui protegido é por herbicida não seletivo, e aqui externamente, tá? Pode-se colocar aqui outro bico aqui, né? Em cada extremidade, tá? Fazendo a aplicação de herbicida seletivo, não, herbicida seletivo, isso, que vai pegar o que na entrelinha da cultura, certo? Então, pode-se utilizar isso também, ok? Então, para um bom desempenho dos herbicidas foliares é necessário aplicação correta, retenção pela folha, ou seja, deposição, né? Tá? Absorção através da cutícula e passagem pelo plasmalema, translocação até o local de ação. Então, pessoal, possíveis causas de escapes em aplicações de herbicidas. Dosagem incorreta, tá? Ou seja, de repente você fez a aplicação ali com uma dosagem inferior à recomendada, tá? Época de aplicação incorreta, que a gente já comentou, né? Então não devemos perder o time aí da aplicação, certo? Procurar fazer a aplicação que é no momento, tá? Melhor momento para aquele herbicida, faça aqui um bom controle, né? Conforme a recomendação lá da empresa, né? De repente, bico entupido, também pode, porque está jogando ali uma quantidade menor de ingrediente ativo, né? Condições climáticas desfavoráveis, né? Às vezes adversas, que a gente comentou ali, de repente um solo mais seco, tá? Para você fazer a aplicação, você está fazendo a aplicação de herbicida pré-emergente, de repente o que? Uma condição climática aí desfavorável para a cultura, certo? E as plantas daninhas vão estar ali de repente com metabolismo reduzido, então pode afetar o que na eficiência do produto, tá? De repente volume de cauda inadequado, você não teve lá uma boa cobertura, né? Na tecnologia de aplicação a gente vai trabalhar isso, né? A gente vai trabalhar isso com vocês, tá? Então, ou seja, de acordo com o alvo, fungicida, inseticida, ou seja, doença, plantas daninhas, pragas, qual a cobertura, tá? Ideal da pulverização, ou seja, quantas gotas, no mínimo, deve ser depositado naquela folha. Então, a gente vai estar vendo isso aí na disciplina de tecnologia de aplicação de defensivos. E, de repente, o que? Uma causa de escape, uma possível causa de escape também, herbicida não indicado para a espécie. Tá? Não indicado para a espécie. De repente, você está usando um herbicida aí que ele não tem o que? Uma eficiência muito boa o que? Em gramíneas, se você querendo controlar uma gramínea. Também, né? A gente comentou aqui a questão da incorporação deficiente, né? De repente está fazendo um herbicida ali PPI, né? Tá? E não faz uma boa incorporação, ele pode o que? Volatizar. Então isso aí pode afetar também o que? Na eficiência do herbicida. Já comentamos anteriormente a questão da baixa umidade do solo, falta ou surfactante inadequado, sempre atentar para isso também, né? Certo? Sempre seguir lá as recomendações do fabricante. Então, quando o fabricante de repente recomenda lá o uso de algum adjuvante, tá? Nós temos que utilizar, certo? Um efeito antagônico, ou seja, depois se fez lá uma mistura de herbicidas, né? Eles têm lá um efeito antagônico, ou seja, um pode neutralizar o efeito do outro, tá? A gente vai mais aí para o final do semestre, a gente vai dar uma aula para vocês aí sobre mistura de herbicidas, tá? Essa questão da compatibilidade ou da incompatibilidade de herbicidas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Plantas daninhas em estresse, ou seja, em condição aí de um déficit hídrico. Então está com o metabolismo reduzido, vai ter uma baixa absorção, tá? Vamos considerar aí herbicidas sistêmicos, né? Então pode ter o que? Uma baixa absorção, uma baixa translocação, consequentemente pode afetar o que dá na eficiência do produto, tá? E também lavagem por chuva, ou seja, você fez uma aplicação aí de um herbicida, tá? Que
requer aí um determinado tempo aí para ser absorvido. Logo, poucas horas depois ali deu uma chuva, tá? E essa chuva vai lavar ali as folhas, né? Certo? E vai prejudicar o que? Na eficiência desse herbicida. Então, pegar aí, por exemplo, aí o glifosato, né? O glifosato comum, certo? Antes, ele precisava o quê? De até 8 horas para ser absorvido, tá? Então, se eles faziam a aplicação dele, para que ele fosse absorvido 100%, dependia aqui de um período aí de até 8 horas sem ocorrência de chuvas. Aí eles mudaram a formulação deles, criaram lá o glifosato, lá o Roundup Transsorb, né? Hoje parece que ele é absorvido aí em torno de 1 hora. Já ocorre que é a sua absorção total. Então, ou seja, se fez a aplicação, se ocorreu uma chuva, 1 hora após a aplicação, você já está o quê? Com a sua aplicação garantida. Antes não, precisava ir de até 8 horas, ok? Então, pessoal, era isso aí. A gente tinha que passar para vocês aí sobre herbicidas, então, muito importante, tá? E qualquer coisa, nós estamos aí à disposição de vocês aí, caso tenha alguma dúvida, nos canais que já combinamos aí anteriormente.